E aí galera, beleza? Bom, estamos retornando aqui com os vídeos do nosso canal, já depois de muito tempo, anos, que eu não gravo. Recentemente fiz 2 lives, mas quero retornar aqui com os nossos vídeos. E hoje estou aproveitando que estou num dia de descanso, está chovendo, e queria aproveitar e gravar um vídeo e dizer que, cara, eu tô animado, tô feliz, tá sendo um tempo muito bom estudando as matérias do 4º ano, né, 100% do 4º ano. Recentemente aprovei uma matéria que chama Infectologia, até que é bem difícil, muitas pessoas sentem dificuldade em aprovar essa matéria e infelizmente algumas pessoas acabam tendo que recursar essa matéria. Mas eu fiz a primeira prova, a primeira data, né? Eu estudei bastante, porém não consegui na primeira data. E aí a faculdade ela disponibiliza mais 2 datas, né? Além da primeira. Então aí você tem mais 2 oportunidades. E na segunda oportunidade que eu tive, então, eu fiz a primeira, né? Na segunda vez que eu fui fazer novamente, consegui, estudei bastante com alguns amigos, nos preparamos bastante, repassamos bastante conteúdo e aí consegui, além das orações, né, que meus pais fizeram e tantos outros amigos, minha namorada, a minha família, que orou por mim. Obrigado a todos que estiveram orando por mim na semana passada, né, que saiu a nota. Fora isso, graças a Deus estamos vivendo um tempo muito lindo com relação ao Pockets que é o braço de missões universitárias do Dunamis. Também nós tivemos na rádio, na quarta-feira nós fomos na rádio aqui da cidade, chama El Buen Samaritano, FM 107.7. E foi muito legal, nós compartilhamos lá um pouco do que Jesus está fazendo na universidade. Eu pude compartilhar uma mensagem também apontando para Jesus, falando daquela passagem que Jesus multiplica os 5 pães e 2 peixes, se eu não me engano, e alimenta uma multidão. E falando que quando Jesus, e eu aproveito para compartilhar com vocês essa mesma mensagem, que quando Jesus ele fala para Felipe, onde a gente pode comprar pão, né, para essa galera, para essa multidão, e Felipe fala: Senhor, 200 denários seria suficiente, mas a gente não tem, né? Em outras palavras, né? Óbvio que Felipe não falou isso, mas Felipe falou essas palavras assim, tipo, a plata, né? Ele focou no dinheiro, focou na maneira de se fazer, quando na verdade Jesus não estava nem perguntando quanto que ia precisar, né, para pagar, mas Jesus estava falando aonde. E o problema é que a gente foca bastante no como a gente vai fazer, e Jesus nos dá um direcionamento de fazer algo, ele nos pede algo e a gente fica muito preocupado em como fazer, né? Como a gente vai pagar, como a gente vai corresponder a isso. E falando a respeito dos jovens universitários e daquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazer aqui na universidade com relação ao Pocket, é uma preocupação de muitos líderes como se fazer, como alcançar os universitários. Talvez eu precise de uma caixa de som, talvez eu precise de um microfone, talvez eu precise aí de uma equipe, ou de um lugar assim bem massa que as pessoas vão me ouvir. Mas na verdade o que Jesus está falando não é olhe para o como, mas olhe de onde. Essa era a pergunta de Jesus. E para a gente pensar que na verdade o onde é Jesus,
né? A nossa dependência e os nossos olhares não tem que estar na nossa força, na maneira que nós vamos fazer com relação às nossas forças, o cálculo que a gente precisa fazer para atingir aquilo que Jesus está nos pedindo. Mas nós devemos pensar quem é a fonte, da onde que vem o nosso recurso, da onde que vem a obra-prima para se realizar o milagre. E Jesus é a fonte, Jesus é o onde, né? O da onde. E quando ele fala com aquela mulher samaritana é a mesma coisa, né? Jesus é aquele que dá água, né? Que ele é a fonte de água viva. E aí a gente começa a entender que não é por força nem por violência. Em Zacarias 4:6 vai falar, não é por força nem por violência, mas é por meu espírito, né? Que as coisas acontecem, né? Então é pelo espírito. E que a gente tem que fazer como filho de Deus é não focar no como se faz, como nós vamos fazer, mas focar em Cristo. Cara, então se eu tenho uma prova, eu tenho que estudar, claro, tenho que estudar. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que prestar atenção na minha faculdade, nas minhas aulas. Porém, a fonte é Cristo. Quem me dá a sabedoria, quem me dá a inteligência, quem me dá clareza nos conteúdos é Cristo. Não é minhas forças. Se eu me matar de estudar 24 horas não vai ser suficiente, porque eu fico ansioso, porque eu fico com gastrite, eu fico cansado, sobrecarregado e não aprovo. E pior de tudo isso é não aprovar. Mas quando o meu foco é Cristo e a maneira de eu fazer é para Ele, por meio dele, por causa de Jesus, por causa dele, então as coisas fluem. Então chega na minha prova, eu consigo estar em paz, estar tranquilo, respirar bem, e Ele está ali do meu lado, Ele está ali me ajudando, Ele está ali dando graça, sabedoria sobre mim, e meus olhos estão sobre Ele. E é por causa disso que dá certo, porque é Deus, não é eu, não é minha capacidade ou esforço, mas é Cristo. E bom, e fica essa mensagem, cara. Talvez você esteja passando por um momento em qual você não encontra a solução. Como eu vou dar de comer? Cristo é a fonte. Como eu vou ir bem nesse trabalho? Cara, Cristo é a fonte. Cristo é a fonte que vai te dar criatividade. Cristo é a fonte que te vai dar sabedoria. Cristo é a fonte que vai te dar o suporte necessário para você desempenhar o melhor do que você pode desempenhar no que você está fazendo. Então é Cristo. Olhe para Cristo. Foca em Cristo. Ame a Cristo. E é isso. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Busque o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Olhe para Jesus. E é isso. E é isso que eu compartilhei na rádio. Nós falamos um pouco sobre o Pockets, falamos um pouco sobre aquilo que Jesus está fazendo na universidade. Que semestre passado 4 jovens universitários aceitaram Jesus, reconciliaram com Cristo. Também tivemos uma cura também de uma menina. E além disso, pessoas frequentaram as nossas reuniões, que fazemos todas as sextas-feiras ao meio-dia na Universidade de La Plata. E é isso, um forte abraço, espero ver vocês no próximo vídeo. É nóis, tamo junto.